Namastê. Vamos falar sobre transtornos alimentares, tá bom? Vamos falar desse transtorno da mente, de mais um transtorno da mente, que é o transtorno alimentar. Dentro do transtorno alimentar, temos várias classificações, vários tipos e subtipos. Hoje vamos falar de três, os principais, os que mais aparecem na nossa população brasileira. Vamos falar de anorexia nervosa, vamos falar de compulsão alimentar periódica e de bulimia nervosa. Anorexia nervosa, que é o medo de engordar, de ganhar peso, onde você tem uma dieta nutricional rigorosa, restritiva. A DSM-5 subdivide a anorexia entre outros dois episódios, tá? Tem a restritiva, que é aquela anorexia leve, tranquila, e temos um quadro de anorexia compulsiva, purgativa, né? Purgativa, que é a anorexia já avançada, extrema, que já está com um quadro de desnutrição grave, certo? E tem a anorexia nervosa atípica, que não é pelo medo de perder peso, não está ligada ao peso. Por isso tem que ficar atento ao comportamento alimentar dessa pessoa. Cada pessoa com anorexia nervosa vai ter um padrão único, de uma aversão, de um peso que seria o normal. Aquele peso é o normal para ela na sociedade, para ela, não que seja, não é. Então ela coloca na cabeça, eu quero chegar aos 48 quilos, e ela começa a emagrecer. Dessa forma abrupta, é um emagrecimento não saudável, não há uma dieta nutricional saudável. É uma dieta que, por exemplo, ela está aqui com 52 quilos, 2, 3 dias ela consegue chegar a 48 quilos, porque ela trata o alimento como um inimigo. Como um inimigo, ela simplesmente não ingere esse alimento, fecha a boca. Ela vive ali esses dias à base de água, tomando água, okay? No máximo tem pessoas que tomam suco, ou ela até pode comer qualquer nutriente, mas ela vai cortando o nutriente, um pedacinho, aos poucos, só para matar aquela vontade, né? Aquela saciedade. Mas é um nutriente que não tem valor suficiente energético nem calórico para suprir o que o seu corpo precisa. O que você não pode é criticar a pessoa de forma direta. Falar assim, isso é um problema da sua cabeça, você que pensa assim, você tem que parar com isso agora. Ela não consegue mudar, não é simplesmente eu vou parar, entendeu? Isso é uma doença psicológica. Se fosse fácil, ela parava. Não é assim. Ela precisa de ajuda, de tratamento, tá? Pai e mãe. Não vai chegar o rei, a cinta no seu filho e na sua filha para ela parar. Não para dessa forma, só vai piorar. Só vai piorar. Vai piorar mais e mais, e você pode até aumentar o nível de ansiedade dela, e ela pode acabar tendo depressão, não está entrando no nutriente. E aí a pessoa pode chegar a óbito. A anorexia nervosa pode levar a pessoa à morte. Você não está tendo aqueles hormônios suficientes, né? Principalmente aqueles que liberam a gonadotrofinas, leptina, gliadina, estrogênio, testosterona, todos esses hormônios, prolactina, aí aumenta o cortisol, aumenta os opioides endógenos, então, enfim, reduz a serotonina. A serotonina no nosso corpo, né, a do cérebro, não do intestino, ela vem convertida do triptofano, do alimento. A pessoa não está ingerindo alimento suficiente, ela está com deficiência em triptofano. O triptofano não vai ser convertido onde? Aqui no cérebro, em serotonina. A serotonina regula os nossos níveis de planejamento, né, de tomada de decisões, ela é muito importante para o nosso corpo. A serotonina à noite ela é convertida em melatonina, pela glândula pineal. Melatonina, ela induz nosso corpo ao sono. Então, uma pessoa com níveis altos, com picos, né, de cortisol, adrenalina, noradrenalina, opioides endógenos, o que vai acontecer? Ela vai ficar com insônia.
ela vai ter perturbações durante a noite na cabeça dela, pensamentos, ou se ela consegue dormir aquele soninho leve, tentando, forçando o sonho, porque ela não tem melatonina suficiente para ter aquele sono reparador, né, que você acorda descansado. Então, ela acaba tendo episódio nesses sonhos, aqueles pesadelos, porque realmente a sua mente está trabalhando, acordadíssima ali, trabalhando, assim, entendeu? Pessimista, a pessoa começa a ser mais pessimista, porque ela já está com um loop de memórias ancorada nesse pessimismo, que já começa pelo padrão corporal dela, pelo peso, desse padrão que ela adquire, e hormônios reduzindo, e vai prejudicar todo o seu comportamento diurno e noturno, sexual, interação com as pessoas, tudo isso eles vão te colocando num cantinho da solidão. Então até a libido, o desejo sexual da pessoa que tem anorexia nervosa, diminui, atrapalha a vida dela em todo quesito. E conforme o tempo vai passando, consequentemente ela vai perder peso. Ela não está se nutrindo. Quando a pessoa não perde peso e tudo mais, é uma outra coisa. Não estou falando da anorexia nervosa, tá? Vamos falar sobre isso. Aqui ela está com anorexia nervosa, onde ela não ingere alimento suficiente, então, consequentemente, vai perder peso. Você que tem, vai perder peso, tá? Vai perder peso, aí começa a perder peso. Aí depois, se ela quer manter naquele peso, aí ela fica na bulimia. Aparecem mais num público feminino do que num público masculino. Mas tem também muitos homens que aparecem com anorexia nervosa e isso evolui, desperta umas outras doenças, vão trazer outras doenças, anemia, tá? Aparece muito. O público feminino, eles param de comer completamente, vê o alimento como seu inimigo, elas podem apresentar um ciclo menstrual ausente durante esse período. Ele pode continuar depois do tratamento. Mas não quer dizer que esse quadro, que a ausência menstrual está ligada diretamente com a anorexia nervosa. Mas, quando apresenta anorexia nervosa, geralmente muitas mulheres não menstruam, tá, durante esse período. Mas não é um fator determinante, se a pessoa não está menstruando, que ela tem anorexia. Pode ser outras coisas. Então, o fator determinante desse quadro patológico psiquiátrico é a entrevista com o profissional, é a ausência de não consumir nutriente suficiente para o seu corpo, para o seu organismo. Chega num quadro de desnutrição, pode ter em primeiro grau, segundo grau, estou falando em conceitos básicos aqui, certo? A desnutrição, ela é biológica, é já uma alteração no seu organismo. Tem o seu corpo, na desnutrição, ele começa a se autoconsumir. Em primeiro grau, a pessoa ela não ingere alimentos qualitativos, quantitativos suficiente para cobrir esses gastos energéticos, calóricos, nutricionais. Ela pode evoluir para um quadro de segundo grau quando você não está ingerindo esse alimento. Olha só, você não está ingerindo esse alimento. Tem uma deficiência calórica e nutricional. Lá no seu intestino vai aumentar a necessidade de absorção pelo seu corpo. Ele vai aumentar essa necessidade. Ele precisa trabalhar. Não está vindo. Cara, ele vai... É como se tivesse uma compulsão ali. Ele precisa. E aí, o que vai acontecer? Vai acabar estressando todo o seu corpo. Vai ter uma piora, tá, na absorção depois que você começar, até o tratamento, ou começar a ingerir alimento novamente. Que ele vai ter uma deficiência de absorção. A sua flora intestinal está toda desregulada, enfim, você não vai conseguir ter eficácia na absorção nutricional. Geralmente isso acontece muito na anorexia, mas pode ser outras coisas também, pode ser verminose, verme, tá? Você não está tendo absorção do seu corpo, pode ser, pode ser uma gastrite, úlcera, pode ser outros sintomas, tá? E não anorexia. Mas a anorexia pode evoluir para esse grau, de segundo grau, a partir do momento que o seu corpo não consegue mais absorver. Ele não consegue trabalhar como antes. O seu metabolismo não fica mais o mesmo, tá? Não fica mais o mesmo depois
de um tratamento de anorexia, onde ela chegou já quase numa situação de morte. Tá? A compulsão alimentar periódica, em alguns momentos, tá? Em alguns episódios, momentos de 1 a 2 horas, no momento que ela vai comer, ela come demais, ela come além do que uma pessoa necessita comer naquele momento. Além da fome, ela come. Eu não estou falando só de comer salgadinho e uma coca inteira de 2 litros ou 2,5 litros. Além disso, uns 8 pedaços de pizza, cachorro quente, ela vai almoçar uns 4 pratos de arroz, ou seja, o nível de caloria que ela ingere é muito alto. Alto demais, demais mesmo. Só que diferente da compulsão, onde a pessoa tem um vício compulsivo só de comer, tá? Essa compulsão periódica, logo vem o arrependimento, a culpa, né? O descontrole de tudo isso, então ela acaba ligando isso à bulimia. Ela vai lá, vomita, ela usa medicamentos, né, diuréticos, enema e coloca tudo isso para fora. Para se aliviar, ela vai descontar no alimento. Depois que ela come, aí vai vir um arrependimento. O arrependimento vai gera uma raiva, né? Por que ela fez isso? Ela se sente culpada. Quem tem bulimia, você pode analisar e observar para ajudar, se você conhece alguém que está passando por isso, agora você pergunta, aquela pessoa faz isso. Geralmente ela vai ter umas cicatrizes aqui, marcas nessa posição da mão ou aqui, porque ela autoinduz o vômito, então vai pegando nos dentes e vai cortando, tá ok? Ou os dentes dela podem estar comprometidos, o esmalte do dente vai sendo corroído, desgastado, porque ela usa a própria escova de dente, o cabo de um pente, qualquer coisa, vai danificando os dentes, o esmalte do dente, ok? Então o dente ele vai acabando, ela tem um dente mais amarelo do que o normal. Por quê? Porque o vômito, pessoal, estamos falando de colocar o ácido clorídrico, o ácido estomacal para fora. A parede do estômago é preparada para isso, ela tem um muco que reveste e protege as células dessa acidez. Ela está colocando aquilo ali para fora, se autoinduzindo ao vômito. Né? Essa ruminação, que isso vai acontecer? Vai acabando com as paredes do esôfago, vai subir, vai acabando com a faringe e com os dentes, vai corroendo tudo. Então ela tem isso aqui todo inflamado, danificado com o tempo, certo? Casos leves vai ser difícil a observação aparecer, porque em casos leves de bulimia, ela pode fazer isso 3 vezes na semana, né? Agora, quando ela faz mais de 13 a 14 vezes na semana, já é um caso grave ao extremo, considerado pela DSM-5, tá? Pelo Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais do Conselho de Psicologia. Mas mesmo a DSM-5 e a CID-10, né, elas ainda faltam muitos estudos, porque tem fatores externos ligados a isso. Okay? Tem fatores externos. Tem uma pressão social sobre isso. Qualquer um destes transtornos citados aqui, eles diminuem a sua imunidade. Tá? Sua imunidade ela fica ruim, não está tendo energia nem para o seu sistema imune. Né? O seu sistema imune, em vez de você fortalecê-lo, você está enfraquecendo. Então você fica suscetível a outros micro-organismos. Essa pressão social, ela causa uma pressão interna na pessoa que acaba criando, né, um padrão de um peso único para ela. E ela tem que estar com aquilo ali. Realmente ela não consegue se ver de uma outra forma. Ela tem medo de olhar no espelho. Tem muito medo. Quem tem compulsão, geralmente eles estão propícios a ter outros tipos de compulsões com outras coisas. Quem tem compulsão alimentar, compulsão sexual, ou no trabalho, ou no amor, né, pelos filhos, pelo cônjuge, ou por organização, higiene, eles vão ter outras compulsões. Eles têm um quadro, né, que podem induzir eles para outros tipos de compulsões. Eles podem trocar apenas os elementos dessas compulsões. Tanto a anorexia ou a compulsão de comer, né, e depois se arrepender,
e a bulimia, que é colocar isso para fora, pode acontecer nos três juntos. A pessoa que tem anorexia, ela pode usar a bulimia para colocar isso para fora. Ela usa a compulsão para comer, para saciar a fome. Ou na frente dos pais, na frente dos amigos, ela come já pensando, tá? Já pensando no momento em que vai colocar isso para fora. Então, ela ingere os alimentos de forma mais rápida, porque ela sabe que vai demorar mais a absorção, alimentos maiores, né? Quanto mais você mastiga o alimento, é mais fácil ser absorvido pelo intestino. Ela sabe disso, ela conhece biologia e fisiologia, ela estuda isso para ela poder continuar magra ou continuar perdendo peso. Então, porque é uma forma dela se aliviar. Tá? As pessoas que usam cocaína, porque a cocaína ela supre o desejo de fazer sexo, o desejo de muitas outras coisas. Você só tem algo ali que supre tudinho esses desejos. Uma pessoa que tem compulsão alimentar, o alimento, ela supre tudinho as outras necessidades. A raiva que ela passou no trânsito, no relacionamento, né? A raiva daquele amor não correspondido, a pessoa já casou, enfim, pode ter um filho, mas depois não quis mais ela e ela ainda não aceita isso e a pessoa não corresponde, então ela desconta no alimento. Preconceito, bullying, às vezes uma piadinha de mau gosto, só porque o colega, ou a mãe, ou o pai, ou o irmão, ou a irmã fez uma brincadeira, né, que ela está muito gorda, que ela precisa emagrecer, enfim, isso pode ficar na cabeça dela e ela pode simplesmente fechar a boca, parar de comer. Essas pessoas, elas se sentem em solidão. Solidão, porque ela tem medo das pessoas avaliarem, julgarem ela pelo padrão estético, né, corporal, que ela não alcançou, que ela está tentando alcançar. E geralmente isso está ligado muito ao estado emocional. Geralmente a pessoa que é anorexia, bulimia, compulsão, eles têm um estado emocional mais forte, mais carente, mais, enfim. E geralmente todas essas doenças, pessoal, psiquiátricas, tá? Não estão sozinhas. Existe uma comorbidade. Comorbidade é um termo usado na medicina, onde o indivíduo, a pessoa não apresenta uma só doença. Ela apresenta uma, duas, três, tem outra doença ligada a ela. Uma primária, tá? Pode estimular e acordar a outra no corpo dessa pessoa. É por isso que muitas pessoas com ansiedade, depois começam a aparecer doenças dermatológicas por conta da ansiedade excessiva. O pânico, a ansiedade, o medo, eles estão juntos, tá, pessoal? O excesso, né? Aquele medo excessivo por conta da ansiedade, então ela pode ter pânico, ela tem uma fobia. Tem pessoas com anorexia ou bulimia ou compulsão alimentar, com transtorno de ansiedade generalizada, depressiva, e pode apresentar até mesmo TOC, né? Um transtorno obsessivo compulsivo. Esses transtornos obsessivos compulsivos, eles aparecem até mesmo em pessoas que ela tem uma seleção alimentar. Vamos falar sobre isso num outro vídeo, mas existem pessoas que selecionam os alimentos e acabam não ingerindo também alimento suficiente. A desnutrição pode também acontecer por desmame precoce, entre 0 a 2 anos de idade, certo? Não é legal de amamentar a criança antes dos 2 anos de idade. Pode acontecer por fatores socioeconômicos. Realmente existem famílias que não têm condições. Às vezes a gente vê por aí na TV ou na rua mesmo, nas ruas. Então as crianças acabam entrando num episódio de desnutrição, primeiro grau, e vai evoluindo. Cultural e religioso também pode acontecer, certo? Ou simplesmente da pessoa querer castigar os pais, ou o namorado, enfim, e parar de comer por conta disso e acaba entrando num estado de desnutrição. Nosso corpo é formado por partes, leptons, prótons, nêutrons, elétrons, átomos, que formam moléculas orgânicas, que formam aí a célula, organelas, e onde temos também aminoácido, proteínas junto a isso, moléculas orgânicas. E aí, tudo isso forma o nosso tecido. Há tecidos, vários tecidos. Os tecidos formam vários sistemas de órgãos. E esses sistemas, eles precisam de muita energia. O nosso coração não pode parar de bater, né? Ele não pode parar de bater. Quando você não ingere alimento suficiente, tá? E aí as suas células, elas dependem do oxigênio desse alimento para
poder liberar energia, produzir energia, armazenar energia em forma de ATP. Nosso corpo vai usando essa ATP. Para avaliar o grau de desnutrição, ou se a pessoa realmente está evoluindo para um quadro de desnutrição, a pessoa que tem anorexia, é interessante analisar os níveis de albumina na corrente sanguínea. A albuminemia é um exame onde ela consegue ver se a pessoa está bem nutrida ou mal nutrida, certo? Então esse acompanhamento pode ir sendo feito, esses exames durante o tratamento, para ver se realmente está aumentando o nível de albumina no sangue da pessoa ou está, enfim, não está progredindo, a pessoa continua ainda fazendo essa dieta nutricional não saudável na cabeça dela. Na mitocôndria, ela precisa do nutriente, vem lá o carboidrato, ela pega o oxigênio. Tem células que usam lipídios, células musculares, elas usam lipídio quando o exercício não é tão intenso. Quando ele passa a ser intenso, ela vai usar a glicose, né? Então, olha só esses mecanismos. Como a alimentação é muito importante. Aí a pessoa com anorexia, ela não come. E ainda para ajudar o emagrecimento dela, ela tem uma compulsividade por atividade física. Então ela começa a fazer exercício físico. Exercício físico consome muita energia, antropometria, bioimpedância. Só o IMC não é suficiente dependendo do grau. Dentro das células eucarióticas do nosso corpo existem mitocôndrias, várias mitocôndrias. E quanto mais energia, principalmente as células musculares que necessitam de muita energia, cada célula possui milhares de mitocôndrias, aumentando essas mitocôndrias. Então você precisa ingerir uma quantidade de alimento nutricional, calórico e energético maior. Uma pessoa comum, depende do peso, do padrão, depende de organismo para organismo. Só que a pessoa ela não ingere nenhum suficiente para ela anorexia. Então vai tendo morte celular, o déficit de energia vai começar de forma lenta o alto consumo da massa magra. Junto, a gordura subcutânea vai sendo utilizada, reduzida, e aí temos também, né, de forma reduzida, esse catabolismo proteico. Então temos uma atrofia muscular. Pais, mães, cuidado! Cuidado! Existem vários grupos nas redes sociais. Não é só Instagram, Facebook, WhatsApp. Existem outras redes sociais que os jovens usam que possuem grupos que forçam, tá? Essa dieta. Tem métodos para dieta não saudável. Tem vários grupos que as crianças seguem hoje. Essa preocupação de ser modelo, não sei o quê, lembra que teve uma época que tinha muito isso de anorexia? Então, mas existe ainda, principalmente na adolescência, que esse sonho é mais alto. Então tem que tomar um certo cuidado com tudo isso. Se você quer emagrecer, quer ficar num peso padrão, traça esse planejamento com um nutrólogo, né, com uma nutróloga, ter um nutricionista, trabalhe isso, trabalhe junto com a psicoterapia também, você consegue alcançar o peso que você quer de forma saudável, tá? Desde que tenha um cuidado com a sua altura, com o seu peso, sua idade, porque tem que entrar dentro do IMC, tá? Do índice de massa corporal. Existe também um nível de porcentagem de gordura que precisamos ter. Então depende muito de organismo para organismo, de pessoa para pessoa. A situação ela precisa ser analisada, precisa fazer uma entrevista com essa pessoa, uma psicoterapia, mas é um grupo completo. Nutricionista precisa ter uma reeducação alimentar novamente. A psicoterapia vai ajudar nesse comportamento, mas a psiquiatria, os medicamentos, dependendo se está muito avançado, vai contribuir muito, os fármacos. Por exemplo, se o intestino não consegue mais absorver, ele já está danificado, a flora está desregulada, desequilibrada, então essa pessoa precisa tomar alguns medicamentos para voltar todo esse mecanismo funcionar de forma eficiente conforme vai avançando os tratamentos, para ajudar. Tá certo? Às vezes a pessoa vai precisar de um fisioterapeuta porque ela já perdeu os movimentos, não tem força. Uma pessoa
e não tem mais massa muscular ali, muito pouco, vai atrofiando a massa muscular, precisa de fisioterapia. Uma pessoa acima do peso também, às vezes ela não aguenta por conta do peso ser demasiado, então ela pode precisar de uma fisioterapia também. Enfermagem é muito importante, porque dependendo de como está, ela pode ter pouco tempo de vida, ela precisa ser internada e ter uma enfermagem específica para ela. Então, a medicina e a enfermagem, eles têm um papel muito importante nesse quesito. Pai, mãe, escolha uma escola para o seu filho que tem anorexia, bulimia, compulsão ou qualquer outro transtorno, tá? Pode ser depressão, TOC, enfim, TAG. Escolha uma escola que tem um grupo, uma equipe de professores acolhedores. 1, 2, 3 professores fazem a diferença quando ele se preocupa realmente com os alunos. Ele, na reunião, ele chama o pai e mãe, ele dá uma satisfação, feedback do seu filho. Porque uma escola comum, normal, que não tem professores acolhedores, só quer ensinar, o seu filho não vai acompanhar a turma. Uma pessoa depressiva, com anorexia, ela perde a cor do mundo, o cheiro, a sensação de viver. Para ela, a morte não é triste, porque o que é mais triste para ela, o que se resume em tristeza, é continuar numa vida que vai acabando com ela aos poucos. Certo? Então, espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilha, marca aqui alguém que você já discutiu sobre esse assunto, cita aí outros transtornos, cita se você está passando por isso, já passou, como está seu tratamento hoje, deixa seu feedback aqui, porque dessa forma eu também aprendo muito. Ok? Vamos compartilhar esse conhecimento aqui no canal de transtornos psíquicos. Compartilha, segue lá no Instagram, JohnnySilvaRR, tá bom? E até mais, até o próximo vídeo. Prometo toda semana colocar um vídeo bem legal sobre transtornos da mente para vocês.